Estamos aqui começando mais um dos nossos podcasts. Importante que quem está nos vendo e ouvindo, entenda que nós participamos aqui, o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, de um chamamento público do CREA-MG, que gerou o termo de colaboração 57/2024, onde a gente está conversando com todo o nosso sistema, com os colegas das engenharias, da agronomia, geociências e do design. E hoje nós vamos tratar de uma área que os nossos colegas da engenharia química eles podem ser podem estar registrados no Conselho de Engenharia, como também podem estar no de Química. Aqui em Uberaba, nós estamos falando de Uberaba para o mundo, nós temos hoje uma cervejaria, que é a maior, que tem a maior tecnologia embarcada do Brasil. Então a gente trouxe dois colegas, a Patrícia, que é daqui de Uberaba, e o Felipe, que a gente importou de São Paulo. Então a gente vai bater bola até para ter essa visão dos colegas a partir daqui de outros lugares, e também vamos falar um pouco da fábrica, dos processos envolvidos no que tem lá na Pretópolis, que é onde a gente tem vários profissionais da engenharia química. Primeiro eu gostaria que a Patrícia e na sequência o Felipe se apresentassem, falassem nome, formação, para o nosso público, por favor. Boa tarde. Aliás, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Karim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar podendo participar aqui do seu podcast. Meu nome é Patrícia, né? Como você disse, tenho 33 anos, sou natural de Uberaba, sou engenheira química, tenho formação em tecnologia cervejeira e sommelieria de cerveja. Atualmente eu estou fazendo um curso técnico em cervejaria, né, que vai me capacitar para ser uma mestre cervejeira. E estou trabalhando aí no Grupo Petrópolis, vai fazer 6 meses. Recém-chegado. E o Felipe? O Felipe é paulista, né? Isso, é paulista. Boa tarde, queria agradecer primeiramente o convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, nessa tarde. Sou o Felipe, tenho 25 anos. Sou engenheiro químico de formação, também sou formado em técnico em química e natural de Santo André. Depois passei um tempinho em Boituva e agora um tempinho em Uberaba. Foi difícil comprar seu passe. Foi difícil. Do tanto que o Edivaldo, o cara, eu custei a trazê-lo, eu preciso formar só o nosso pessoal. A gente está sempre trazendo alguém daqui, alguém de fora para fazer essa interligação. Felipe tem uma experiência grande numa área muito interessante. Aí o Everaldo, que é o CEO, chamado CEO, o gerente aqui da fábrica, né, falou comigo, vou te emprestar ele lá, mas você me devolve rápido, que eu não posso ficar sem ele. Não, então tá bom. Patrícia também, porque também. A Patrícia hoje sim, faz de tudo um pouquinho lá. Né? Tá certo. E só completando, a Patrícia comentou, né, o tempo de fábrica, ano que vem, em março, eu faço 6 anos. 7 anos. No 7 grupo. anos. Isso, né? No grupo. Contando Boituva e tudo mais. Isso, coisa correto. boa. Vamos começar assim, elucidando, para quem está nos vendo e ouvindo, o que é engenharia química, carreira de engenharia química, onde ela se aplica, se é uma carreira que vocês percebem promissora, né, se o momento está bom, quer dizer, vocês são jovens, estão empregados, estão evoluindo na carreira, acharam um veio, um nicho. E é assim que funciona? Como é que nós estamos de escola, currículo, carreira? Como é que vocês percebem a engenharia química nesse 2024, olhando para trás, olhando para frente? É promissor o curso? Como é que vocês avaliam isso? Bom, a engenharia química, assim, eu considero uma engenharia universal, né? Muita gente fala que é o arquiteto da indústria, né? Ele está ali para projetar, para implementar os projetos e para estar supervisionando também, né? Esse processo de transformação da matéria-prima para o produto. Então, é uma área muito abrangente, né? Na universidade a gente tem uma grade curricular muito diversificada, passando aí pela matemática, pela biologia, pela física, pela química, pela computação. Então, a engenharia química, ela te dá oportunidade de estar atuando
em vários setores, né? Desde da petroquímica, da indústria têxtil, indústria de alimentos, bebidas, biotecnologia, farmacêutica. Então, o engenheiro químico, ele se adapta em qualquer indústria, né? A gente tem o processo químico em todas as indústrias, né? Então, eu vejo a engenharia química como uma área, assim, que não vai faltar emprego. Não falta emprego para engenheiro químico, né? Tanto que quando eu saí da faculdade, não demorou muito, eu já consegui um emprego lá no Grupo Petrópolis. Então, eu acredito que é uma área que só venha a crescer, né? A gente tem a questão da inteligência artificial hoje, mas se você não souber usar a inteligência artificial, se você não ter, né, uma base de conhecimento para estar usando ela não serve de nada. Vamos falar de inteligência artificial agorinha. Que ela não vai substituir o ser humano. Acho que está. A gente já fez um podcast desse, que nós estamos fazendo uma série. São 13 podcasts, mais uma mesa redonda que a gente deve finalizar. Eu até vou convidá-los. Nós vamos gravar com todas as áreas que vierem, cada um. A gente fazendo um bate-bola, avaliando todo esse processo. Sim. Uma coisa que me parece muito clara, mas nós vamos explorar isso mais adiante, é que a inteligência artificial, que não é nova, né? Ela, talvez agora mais acelerada, ou com equipamentos, que no dia que a gente fez o podcast, a gente trouxe inclusive meu xará, Carim. Foi muito engraçado, até minha mulher falou, custei conhecer um, agora estou vendo dois, Patrício também, a gente ficou muito próximo. Então ele diz o seguinte, é uma ferramenta só, o homem não será substituído nunca. E eu acho que não vai ser na área da química que isso vai acontecer, mas nós vamos explorar isso mais para frente um pouco. E aí, Felipe, como é que você percebe isso? Bom, eu escolhi particularmente engenharia química para seguir carreira, porque, igual a Patrícia falou, é uma área muito abrangente, né? É uma faculdade, é um curso que você faz que ele te abre portas na indústria, né? Então, você pode escolher desde seguir uma carreira numa indústria petroquímica, que hoje o nosso país é muito forte nisso, até numa indústria alimentícia. Então, assim, qualquer... Passa muito pela indústria de cosméticos, que também hoje é um boom violento. Então, assim... Só das que nós temos aqui, né? Isso, a gente pode ter uma vaga em muitas empresas, sabe? Então, isso eu achei muito interessante. Quando eu comecei... É um mercado amplo. É um mercado muito amplo. Quando eu comecei a faculdade, eu já estava no ramo de alimentos, e hoje eu estou em bebidas, né? Mas eu já trabalhava no ramo de alimentos, era aprendiz, e foi algo que eu pensei em seguir um ramo de engenharia de alimentos. Só que eu ia ficar muito nichado, certo? Então, optei pela química, que aí, bom, hoje em dia você pode ver algumas vagas pedindo engenharia alimentos ou química, engenharia de produção ou engenharia química. Então, assim, é uma faculdade que te abre muitas portas. Então, igual a gente comentou, são muitas indústrias que a gente pode trabalhar e no mundo de hoje é muito importante, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, você tendo essas portas abertas, essas possibilidades, é muito bom. Perfeito. E acho que fica claro que também não basta sair da escola, né, gente? Isso. A Patrícia se apresentar, falou de vários cursos que ela está fazendo, e a gente tem, com todo mundo que passou por aqui, sempre incentivando as pessoas a continuarem estudando, melhorando, progredindo, fazendo eventualmente outra graduação complementar, eventualmente pós e por aí vai. Quando a gente fala dessa arquitetura da indústria, quando a gente fala dessa tremenda oportunidade, a gente chega aqui na nossa Uberaba, aonde vocês, ao trabalharem, ao estarem, né, vindo de Boituva, e você daqui na fábrica, num grupo como a Cervejaria Petrópolis, né, e nós não estamos fazendo merchandising, a gente está dizendo de uma indústria que talvez não, com certeza é a que tem melhor tecnologia, talvez a mais moderna, mais preparada. Podemos falar um pouquinho dessa tecnologia, o que tem lá? Eu sei que vocês são da área química, mas vocês estão vivendo dia a dia, passeando. A indústria, ela realmente tem muita tecnologia desde a sua origem aqui, né? Essa fábrica tem talvez o que há de mais moderno, de maior evolução no ramo da cervejaria, no ramo da bebida. É isso? Isso. Essa unidade de Uberaba, né, ela é a maior unidade do Grupo Petrópolis e a mais tecnológica, né? A mais tecnológica até se você for pegar no mundo hoje, a gente tem tudo que é mais tecnológico
como que eu te falo? Em termos de tecnologia cervejeira, está dentro da planta de Uberaba. Ela é a mais moderna. Ela Eles é a não mais tem moderna. No mundo, tem no mundo igual, mas não tem com tecnologia mais Isso. moderna, com maior tecnologia. Isso não tem. Isso. E quando chega lá, por exemplo, a gente viu lá, porque eu tenho que fazer um parênteses aqui, em outubro, daí que surgiu a ideia da gente convidar o pessoal para estar aqui, a reunião do conselho do CREA-MG, vieram os conselheiros do estado inteiro. E a gente programou uma visita lá para Petrópolis, inclusive foi a Patrícia que nos recebeu e caminhou. E aí, Felipe, você não estava, você escapou. Tinha engenheiro de todas as modalidades, né? Então, assim, no meio do circuito que a gente estava conhecendo a fábrica, né? Porque o que Uberaba, o que nós do Instituto de Engenharia, o que nós da Inspetoria do CREA de Uberaba queremos fazer? Mostrar aos visitantes o que a gente tem de potencial, de moderno, de orgulho, né? O Uberabense é orgulhoso por natureza, né? Até porque o Uberaba é o centro de geodésia do mundo. A minha empresa fez para o IBGE o marco. Então, realmente, nós somos o umbigo do Brasil. Cuiabá é o umbigo da América do Sul. Então, como nós somos o umbigo do Brasil, a gente tem a sensação que o mundo passa aqui, né? Pelo menos o Brasil. Não é bem assim, não, mas é do Uberabense. E a Patrícia, e até então eu não sabia que a Patrícia tinha formação em engenharia química. E começou um bombardeio de perguntas. O pessoal da área de segurança apertando e querendo saber, o pessoal da área de manutenção, não sei da onde, o pessoal da área de engenharia mecânica. Patrícia, fala um pouquinho para a gente como é que foi, porque engenheiro gosta de resposta para tudo, engenheiro não fica sem resposta, né? Como é que foi aquele início de outubro, com aquele caminhão de engenheiros do estado inteiro, de várias áreas de engenharia, querendo entender o que estava acontecendo ali. Como é que foi? Conta pra gente. Assim, eu gostei bastante, né? O pessoal muito curioso, eles queriam saber de tudo. Então, eu fui explicando, né, o processo produtivo. Aí, eu não sei se você lembra, a gente ia caminhando na passarela, aí eu caminhava um pouquinho, o pessoal já me parava e começava a perguntar. Mas, assim, foi muito bom mesmo. Eu lembro que até eu não lembro o nome do rapaz, mas ele estava indo embora e ele ficou com uma dúvida. Ele tinha descido, ele estava do lado do tombador ali de malte. E aí ele me ligou. Não, ele não ligou para mim, ele ligou para uma pessoa que estava lá no bar ainda e falou que queria tirar uma dúvida comigo. Aí ela me entregou o celular, eu fui lá na passarela, né? E ele lá de baixo me perguntando: isso aqui que é tombador que você falou. E eu explicando tudo ali pra ele. Mas assim, foi muito gratificante, eu gostei bastante de receber o pessoal. Eles são muito interessados, né? Engenheiro por natureza é curioso, né? Então foi muito legal. Quem já está nos assistindo desde o início já percebeu que quem gosta quem não quer ficar longe do ensino médio, faz engenharia química, porque está tudo ali, é química, física, biologia, matemática e por aí vai, né? Mas a engenharia, de modo geral, eu acho que a gente move o mundo, não precisa falar que a gente está em todas as áreas, né? Vai falar no hospital, quer dizer, desde a construção até os equipamentos que estão ali, tudo que há de moderno. A gente falou de tecnologia, apesar de serem químicos, tudo engenharia. A engenharia move o mundo, né? Sim, com certeza. Talvez, assim, se a pessoa, sem puxar, talvez a gente não... A engenharia, né, que ela é importante para o Brasil, e uma retomada do Brasil passa pela engenharia, ela precisa, às vezes, ser até melhor reconhecida em algumas áreas. Mas não há vida sem engenharia, né? Assim, nada do nosso campo. A gente já fez podcast com o pessoal do agro, por onde você caminha, né? E é engraçado porque tem gente que acha que o agrônomo não é engenheiro. Então, quando você começa... Mas como assim? Agrônomo? Então, são engenheiros também. Felipe, você trabalha numa área específica, isso que me trouxe curiosidade, que é a parte laboratorial, é isso? Isso, eu trabalho na parte de qualidade assegurada. Qualidade? Assegurada. Então explica para o nosso público aonde entra isso, como é que funciona. A gente tem uma planta cervejeira, né? Uma indústria muito grande aqui em Uberaba, igual a Patrícia disse. Somos a mais tecnológica tanto do grupo quanto do mundo, né? E não adianta nada você ter um equipamento tecnológico se você não produzir um produto com qualidade, certo? E aí que entra o nosso setor, que é a qualidade assegurada. Nós precisamos garantir que o produto final seja entregue ao cliente com qualidade. Então, assim, são realizados controles físico-químicos, desde a matéria-prima
até a garrafa que chega na mesa do consumidor. A gente tem algumas separações internas para insumos, para microbiologia, para algumas etapas do processo em específica, para algumas etapas de invase. Então, assim, somos subdivididos, mas o setor em si ele trabalha para garantir que o insumo que a gente receba seja de qualidade, o processo seja realizado dentro dos parâmetros e seja entregue um produto de qualidade, certo? Então, esse é o nosso trabalho no final do dia. E qualquer desvio, qualquer anomalia, a gente retém para isso não chegar na mesa do consumidor. Entendi. Então, está chegando aqui, no esse que a gente está gravando, a engenheira Paula Capelli, que estava lá naquele dia, né? Então, ela tomou uma cerveja de qualidade. Aliás, Isso. uma não, algumas, e de várias diferenças. Eu quero fazer uma pergunta, assim, eu sei que deve ter segredo, o segredo, talvez, da receita, seja na elaboração, mas corre uma lenda, eu queria, assim, ou confirmar ou desmentir. Eu já tive essa resposta, mas queria, porque quando se falou em trazer uma outra cervejaria para cá, Braba tem água de qualidade, a água do Aquifo Guarani, até onde o que me consta é que tem que ter água. Isso, e correto. aí, quem vai trabalhar essa água para virar uma cerveja de produto de qualidade são as cervejarias, cada uma com a sua Sim. forma. É mito, então, a história de que tem que ter água de qualidade. Então, Quer dizer, quando eu falo água é de bom, qualidade, é bom né? a água de qualidade, sim, mas a água em abundância é muito bom. O que acontece? Hoje o grupo ele tem 7 unidades, tanto fabricantes quanto envasadoras. E dentre essas unidades, tanto o sabor quanto padrões são os mesmos. Então, o que a gente entende por a água da região afeta? Vai afetar a sua etapa de tratamento, certo? Você vai conseguir extrair essa água, seja por poço, por rio, e você vai ter que tratar essa água até chegar num grau de uma água cervejeira, certo? A partir do momento que você tratou ela como uma água cervejeira, ali já está dentro do mesmo parâmetro e podemos seguir adiante. Então, a água assim, afeta, sim, um tratamento mais elaborado. Isso, mais no tratamento. Tem custo, a água tem que Isso. ser tratada, porque mesmo no saneamento, tem gente que fala assim, não, a água de poço não precisa ser tratada. Precisa sim, inclusive Sim, é com norma, certeza. ninguém põe uma água na torneira da casa de alguém que não tenha... não seja tratada. Cloro e algumas outras coisas. Então, é a mesma coisa. Então, a qualidade diz respeito a... Talvez isso influencie até em custo, ou não. Sim, ou influencia vai, muito. vai gerar mais cuidado para ter um produto qualificado. Sim. Com uma água que tenha mais pura, vamos colocar assim, que tenha menos impureza, ou que vem de um lugar mais tranquilo, a etapa tratamento, colocá-la, como gostei do termo, água cervejeira, vai envolver ser mais maior ou leve. menor tratamento, Isso, isso correto. pode incorrer em custo e automaticamente vai exigir que vocês acompanhem mais de perto, tenham mais cuidado, porque quanto maior a necessidade de tratamento, mais cuidado tem que ter para ser uma água cervejeira. Isso, é correto. isso. Acrescentar alguma coisa, Patrícia? Porque a Não, é Patrícia isso também mesmo. tem uma característica. Você já trabalhou numa cervejaria... qual Uma que é o micro Artesanal. cervejaria. Hein? Uma micro cervejaria. Micro cervejaria, mas a gente fala de cerveja, né, Artesanal. artesanal, que é um outro ramo que também é mercado de trabalho, que é uma coisa que está crescendo Exponencialmente. muito, né? Lá também passa por esse processo, a diferença, como é que funciona? Na micro, a gente, pelo menos nessa fábrica que eu trabalhava, a água vinha do abastecimento municipal. Mas aí ela já vem tratada, já vem com laudo, tudo certinho. E aí o que a gente fazia lá era só retirar o cloro. Já ali na fábrica, né, por ter os poços ali, aí todo o tratamento é feito ali com dióxido de cloro, 0,2, passa para o tratamento, depois tira o cloro para depois ir para a fabricação. Então a diferença é essa, ali eles têm um poço e na micro, normalmente, a maioria das micros trabalham com água do abastecimento municipal. Entendi. Bom, então para quem está nos vendo e ouvindo, até certo ponto, mais importante é água. 70%. Ou seja, nós temos que ter competência em trazer indústrias para cá, empresas para cá, do ramo de cervejeiro ou outros, mas não só, quer dizer, não dá para falar que vai ser só a qualidade da água, ela ajuda, mas ela não é decisiva, porque para se tornar uma água cervejeira, ela passa pelo tratamento e cada cervejaria, desde a micro, cervejaria artesanal, até uma cervejaria de ponta, com maior tecnologia, como é o caso
da Petrópolis, tem tratamento e não é assim que a coisa funciona. O que mais nós podemos falar de um processo, de uma formulação, de uma parte de... Né? Porque vocês acabam sendo o coração da cervejaria. A gente vai lá, tem plantação de lúpulos, tem importação de alguma coisa, a gente vê tudo, mas está na mão do cervejeiro, que com certeza conhece de química, né? Não sei como é que funciona na Alemanha, se ele tem que ter... Porque nós fizemos um podcast aqui tratando de drone e tinha um colega chinês. E assim, lá é 95% do uso do agrícola, até porque as propriedades são pequenas por drone. Então lá no avião daria mais dificuldade. Não que não tenha tecnologia, mas a forma de fazer. A engenharia química está presente lá na formulação, ou o segredo mesmo é o mestre cervejeiro, que pode ou não ser engenheiro químico? Como funciona isso? ou eu viajei na maionese, aí fiz uma pergunta que não era bem exatamente... Não, assim, bom, até onde, né, até onde eu sei, toda cervejaria tem as suas receitas e elas são guardadas a 7 chaves, né? Tanto que elas não são patenteadas, né? Porque não podem ser patenteadas, porque senão o segredo fica ali exposto. Até porque a base de toda cerveja é a mesma, né? Seguindo uma regra alemã, você tem que seguir uma base da cerveja, né? O que vai mudar ali é a mão de quem criou a receita, né? Mas os ingredientes são basicamente os mesmos. Da Alemanha. A base é alemã. No caso de vocês ou de qualquer cervejaria de maior porte? Por exemplo, podemos citar aqui que nós não estamos fazendo propaganda. Sim. Ambev, sei lá, a Heineken. O que tem de cerveja no mercado das de grande porte? Então, existe... Todos partem de uma matriz, quer dizer, a origem para valer vem da Alemanha. Sim, ou não? A origem para valer parte de uma regra chamada regra da pureza alemã, que ela determina que uma cerveja é composta por água, lúpulo e malte, certo? E esses 3 ingredientes. Claro que tem a levedura, só que a levedura ela entra e sai no processo, por isso que ela não entra nessa regra de pureza alemã. Além dessa regra, você vai entrar em algumas cervejarias e vão acrescentar outras fontes de alimento para a levedura. Então você vai ter algo relacionado a trigo, algo relacionado a xarope de milho e assim por diante. Mas a regra alemã diz esses 3 ingredientes. Eles são a base. Então a partir dessa base a gente vai criando receitas. A partir daí eu paro de perguntar, você pode parar de responder, mas não entrar em segredos industriais, que não é o nosso caso. Sim, até na legislação brasileira, né, ela fala que para ser considerado cerveja a gente precisa, aqui pelo Brasil, né, água, malte, lúpulo e levedura, tá? E aí tem até uma porcentagem mínima. Então a levedura no Brasil entra? Entra. A gente tem uma porcentagem mínima de malte para ser considerado cerveja no Brasil, que é 55%. Tem que ter um mínimo de malte de cevada para ser considerado cerveja no Brasil. E aí vai depender da cervejaria e do que o cervejeiro quer, né, em relação à receita. Ele pode usar esses 45% com outros adjuntos, né? Que aí pode entrar, que nem o Felipe falou, né, o xarope de milho, pode entrar outros cereais não maltados, e aí vai a cargo de quem está criando a receita. Receita e tipo de cerveja influencia também? Assim, a gente vai lá... O estilo, né? A gente tem um show, tal, de repente tem uma geladeira, tem uma porção de rótulos e a gente, ao beber, você percebe que tem diferença dentro da própria cervejaria. Então, essa história assim, é mais trigo numa, é mais coisas de milho na outra. Então, essas são receitas e cada uma vai gerar uma cerveja ao gosto do consumidor. Isso. Isso mesmo. E entre a cerveja clara e a cerveja escura, tem alguma diferença específica? Não tem? O que faz aquela diferença? Para quem gosta do que eu antigamente chamava de Ninja, que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, nossa, você achava... A Ninja era uma cerveja... tomar uma cerveja preta. Depois a gente viu que tem um punhado de variações. E aí isso vai sendo dentro das fórmulas também. Não tem nada de diferente. Vem da base, vem da necessidade alemã, da pureza alemã, com mais a arte, a normativa brasileira, e aí vocês vão trabalhando em cima dessa variação. Disso. É isso? Você falou da cerveja escura. A cerveja escura a gente tem
jeitos de fazer, né? Ou você faz com malte torrado, você já compra da maltaria pronto o malte torrado, né? Eles fazem a torrefação ali do malte até ficar bem pretinho. Aí você coloca ali uma quantidade mínima só para dar a cor, porque na hora que você torra o malte você acaba ali matando as enzimas do grão. Então a função dele ali é só para dar cor. E também você pode usar corantes também, extratos de malte também para dar coloração. Aí entra de novo aquela questão, depende do que o cervejeiro quer, né? Se ele quer fazer uma cerveja escura usando malte torrado ou não, eu vou usar aqui um corante, já vai me atender e já vai agradar meu consumidor. Aí vai depender do que ele quer. Depende também do estilo que ele quer atender. Isso, do estilo que ele quer atender, exatamente. Porque assim, além da lei de pureza alemã, nós temos vários estilos de cerveja. Então, não é apenas a gente criar uma receita e jogar no mercado. Você tem que ver o estilo que você quer atender e seguir as regras daquele estilo. Por exemplo, se você for fazer uma cerveja escura, você vai usar, obviamente, o malte torrado. Se você usar o xarope, ele já sai desse estilo. Entendi. Entendeu? Até para não ter um engano no consumidor. Ele falou do estilo. Hoje a gente tem catalogado aí mais de 120 estilos de cerveja, né, pelo mundo. Então, aí os estilos, como que eu gosto de explicar isso para as pessoas? A gente primeiro tem as famílias da cerveja, temos as ales e temos as lagers. E temos uma que aqui no Brasil não é fabricada devido a questão sanitária, que são as cervejas de fermentação espontâneas. Elas são, esse processo é feito mais ali na Bélgica, né, que são cervejas ali que eles fermentam a céu aberto. Então, tudo que tiver ali de micro-organismo no ar vai entrar ali naquele líquido e vai fermentar. E aí vai surgir cervejas aí com uma característica um pouco, como que eu diria... Mais ácida, mais complexa, né? Que vai ter um aspecto sensorial ali que vai lembrar couro, vai lembrar estábulo. Então, uma cerveja assim, bem peculiar. Desde que você começa a virar vinho. Só que aqui no Brasil a gente não produz essa cerveja por questão sanitária. É proibido aqui. É proibido esse aqui. Estilo, esse estilo, essa escola. Aí, a família, desculpa. Então, aí as famílias que produzimos aqui no Brasil são as ales e são as lagers, né? E aí dentro dessas famílias ales e lagers a gente tem os estilos, né? Então as ales são cervejas fermentadas a alta temperatura, que pode chegar aí na casa de uns 25 graus, e ela vai me dar cervejas aí um pouco mais frutada, mais condimentada, até pela temperatura da fermentação, né? Porque a gente acaba gerando muito subproduto. E as lagers são cervejas fermentadas a baixa temperatura, que vai aí na faixa dos 14 graus, que são as cervejas que fabricamos lá no Grupo Petrópolis, nessa unidade, né? Nessa unidade a gente produz só lager. Porque as lagers, elas são cervejas aí, os estilos das lagers, né? Que são Light Lager, American Lager, que são as cervejas de massa, de maior volume, que o brasileiro está acostumado a tomar. Então, são cervejas que têm aquele perfil sensorial que vai lembrar mais o grão, uma cerveja mais leve, mais refrescante. E aí mais adaptado ao nosso tópico. Isso. E aí dentro dessas famílias, né, que são as que a gente classifica pela temperatura de fermentação, a gente tem os estilos. E tá catalogado aí mais de 120 estilos, né, pelo mundo. E aí nisso a gente tem... Aqui a gente produz uma família... as escolas, né? Isso. Escola alemã, escola belga. Aqui nós temos... Aqui em Uberaba a gente produz uma família e alguns estilos. Isso. Aqui no Uberaba a gente produz a família Lager, e aí dentro dos estilos ali que temos, né, são as Light Lagers, né? E American Lager. E American Lager. Então são dois estilos. Isso, a American Lager ali, ela poderia ser classificada também como a International Lager, né? Por ser 100% puro malte e tudo mais. Quando a gente fala de escola alemã, escola belga, a gente está falando do quê? Gente, eu tô abrindo essa conversa aqui, porque o brasileiro naturalmente é cervejeiro. Nós estamos falando de coisas químicas, a gente falou de processo, a gente quase chegou a entender, e a gente parou porque existem, óbvios, os segredos industriais, o detalhe. Mas os dois estão nos propiciando conhecer detalhes que eu sei que não é do domínio de todo mundo. Isso vai mostrando a beleza da engenharia. A maior de engenharia em tudo, porque se vocês forem ver lá o processo da construção da fábrica, que está edificado, a forma como eu já falei até isso aqui, os conselheiros do CREA-MG tiveram a oportunidade de conhecer em loco.
Então é legal que a gente possa conhecer também, né? O engenheiro é um ser humano, é um cidadão curioso, gosta de saber de tudo. Inclusive lá naquele dia tinha um colega falando que ia virar cervejeiro, ia partir para alguma coisa industrial. Então o engenheiro gosta de aprender. E aí dentro dessa escola, como é que funciona a escola alemã, a escola belga, como é que é isso? Então, a gente tem hoje a escola belga, né, Felipe? Que é uma escola que é voltada... É uma escola assim, mais criativa. O belga ele é bem criativo, não é? Ele gosta de adicionar aí frutas nas cervejas, especiarias. Então, você tem uma cerveja... O alemão é mais purista. O alemão é bem mais tradicional, mais metódico, né? Então, o alemão, ele gosta ali... Da lei dele. Da lei dele. Isso. Que é a lei Reinheitsgebot, eu nem sei se é assim que fala, eu não sei falar alemão, mas que é a lei da pureza alemã, que é a que o Felipe falou, né? Água, lúpulo e malte, e a levedura não entra porque ela sai, né? A gente retira do processo. Nota aqui, com a obrigação de ter no Brasil, o estilo da cervejaria aqui é o estilo alemão. Isso, seguimos a lei de origem alemã, né? Igual ela tinha comentado, no Brasil é adicionada a levedura nessa lista de ingredientes. Claro que a gente vai abrir uma lata de cerveja na nossa casa, você não vai encontrar levedura naquela lata. Por quê? Porque ela entrou e saiu do processo. Mas na lei brasileira precisa ser anotado, certo? Então, seguimos essa lei de pureza dependendo dos nossos rótulos. Por exemplo, se a gente for pegar qualquer rótulo, pode ser Ambev, pode ser do grupo Heineken, do grupo Petrópolis, vão ter cervejas puro malte, que seguem essa regra, que é água, malte, lúpulo, e vão ter outras cervejas que, se você olhar atentamente na lista de ingredientes, vai ter alguns ingredientes a mais, que aí entra um xarope, entra algum aditivo, que aí é daquele estilo que está sendo comercializado. Entendeu? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que nessa linha de entender de cerveja talvez seja a última, mas eu sei que ela é curiosidade de todo mundo e isso foi muito perguntado e muito conversado entre a gente lá na visita. Antigamente no Brasil você tinha Brahma, Antártica, e aí chegou Skol em lata. Não estou fazendo propaganda de ninguém não, gente. Nós estamos dizendo. E era aquela história, Skolzinho em lata, era um negócio diferente. De repente alguém começou a falar que a gente não bebia. Aí tinha um negócio. Aqui, Belaba é perto de Agudos, então, quando a cerveja, acho que ela tá Brahma, vinha de Agudos, ela andava pouco, então ela era melhor, tinha umas coisas assim. E de repente a gente percebeu que a gente não conhecia cerveja no Brasil. Começou a história do malte, duplo malte, puro malte, aí tem cervejaria que fala aquela que trouxe isso para cá. De fato, aonde entra isso e o que a gente pode dizer dessa condição hoje de puro malte, duplo malte, malte em relação ao que tinha no passado de cerveja para cá. Aí falava, não, usava-se muito milho, depois dizia que cerveja dava muita dor de cabeça. Hoje praticamente ninguém reclama, e na minha geração eu tenho 40 anos de formato, sou engenheiro civil, então assim, vocês não estavam nem nascidos ainda. Minha turma então a turma às vezes bebia no final de semana, fazia uma prova na segunda-feira, era um sufoco. Hoje a gente não percebe isso. Isso também é mito, isso é evolução. O que aconteceu na história recente da cerveja que aparentemente nós mudamos o gosto e o hábito ou o jeito do brasileiro ver, sentir e perceber cerveja? Não, pode começar. Primeiras damas? Bom, isso, primeiras damas. Eu acredito assim que o brasileiro ele passou a conhecer mais a cerveja, né? Começou com o boom das artesanais alguns anos atrás, né? E aí o brasileiro começou a ter acesso a cervejas diferentes, cervejas assim que ele não estava tão habituado a tomar. E ele começou a ser mais exigente, né, em questão de qualidade de produto. E com isso, né, as grandes cervejarias começaram a se movimentar ali para atender esse novo paladar do público brasileiro, né, que é uma cerveja de melhor qualidade, uma cerveja... tem muito hoje a questão da cerveja boa, é a cerveja 100% puro malte. Só que assim, o que eu venho vendo assim, na minha experiência, né, que se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu ia falar, não, cerveja de qualidade é cerveja 100% puro malte, só que isso para mim já caiu como mito,
né? Porque você pode fazer uma cerveja 100% puro malte e ela ser de péssima qualidade. E você pode fazer uma cerveja que leva... que toda cerveja no Brasil é obrigada a ter malte cevado, mas que leva ali para complementar, né, a composição da bebida um adjunto, que é uma cerveja espetacular, né? Então, isso para mim já caiu como mito, né? E eu acredito assim que o brasileiro hoje... eu acho que ele tá voltando a querer uma cerveja mais leve, novamente. Tipo assim, teve o boom ali, não, cerveja 100% puro malte e tudo. Só que agora eu acredito que ele tá encaminhando para querer uma cerveja mais leve, mais refrescante, para voltar àquele padrão que ele tinha alguns anos atrás, mas com uma cerveja um pouco, digamos assim, um sensorial mais presente, assim, do aroma do grão mesmo, sabe? Porque antigamente as cervejas, elas... eram leves, mas dava aquela sensação de ser uma cerveja muito aguada, não tinha presença forte do grão, sabe? Hoje ele quer uma cerveja leve, mas que apareça mais esse perfil de grão na bebida. Entendi. É o que eu tô vendo o movimento acontecer dessa forma. Tanto que, assim, hoje as pessoas, elas priorizam muito a questão da saúde. Tem até uma cerveja que o Grupo Petrópolis lançou recentemente, que é a cerveja sem glúten. Não sei se você chegou a provar aquele Diabol X. Eu acho que não tinha lançado quando você foi lá. Não tinha não. É uma cerveja espetacular. Vou entrar na fila. Não, uma cerveja espetacular. Uma cerveja, não é, Felipe? Uma cerveja levezinha. Uma cerveja assim que está atendendo esse público exigente, porque ela tem um perfil sensorial ali que vai trazer um lúpulo, né? Um aromazinho mais cítrico, floral. Levezinha, refrescante, que você leva ali pro churrasco, que você vai tomar e não vai pesar no seu estômago, você pode comer sua carne ali, que ela não tem glúten. Então, assim, maravilhosa cerveja. E você pode me mandar a foto, eu tenho que fazer uma consulta. Não, porque o cara que cuida, assim, porque se eu deixar, vai muito, muito além, né? Sou de uma família que o árabe tem muita facilidade para engordar muito fácil, né? Então, tem gente que fala assim, vou no churrasco no final de semana, se eu pesar no dia, 2 kg, 2,5 kg, então tem que cuidar. Sim. E ele pede para eu maneirar no glúten, inclusive ele me tirou a cerveja, de vez em quando eu vou lá, eu vejo lá, até me dá umas cachaças, também tem umas cachaças boas lá, o pessoal precisa entender que o cabaré, quando era original, foi gravado lá dentro da nossa fábrica aqui. E aí, se tem, eu preciso mostrar para ele, porque às vezes a gente fica, assim, não é que você fica fora de contexto, é que às vezes está todo mundo numa roda tomando cerveja, e naquele momento que você quer, falar, não preciso fazer uma contenção, porque se chegar no Natal, do jeito que estava em outubro, quando eu vim embalado daquele punhado de eventos, você lembra que nós falamos que na segunda a gente ia para uma semana oficial de engenharia, depois a gente esticou uma semana de férias, cheguei aqui e falei, não vou passar na porta, então a gente precisa dar uma cuidado. Então eu quero depois você me manda foto, onde que eu acho. Felipe, e aí? Qual a sua opinião? Só complementando, também por malte. Caso você procure uma cerveja por malte, além dela não ter o glúten, ela é uma cerveja por malte. Ela também é uma cerveja por malte? Isso, é uma cerveja por malte. E assim, falando um pouco da evolução, né, de alguns anos pra cá, você ainda comentou da cerveja de Agudos, eu acredito que assim, ao longo do tempo a gente melhorou muito, tanto a tecnologia de controle de processos, quanto o próprio processo, sabe? Porque o que acontece? Hoje, se a gente tem esse conhecimento, se a gente produzir uma cerveja no Rio Grande do Sul, e for abastecer o Nordeste, ela não vai chegar com a mesma característica, certo? Porque vai ter transporte, vai ter agitação, vai ter o aquecimento do caminhão. Então, assim, a condição que saiu da fábrica... Um percurso muito longo. Isso, um percurso muito longo. Ela perde um pouco... Ela perde a essência. Vou chamar de um pouco, mas perde. Sim, perde algumas características dela. Então, assim, até por isso que você vai ver Ambev, Grupo Petrópolis e outros grupos tendo polos de produção espalhados pelo Brasil. Nosso país é um país continental. Então, assim, não tem como a gente ter só um polo de produção e querer abastecer tudo. Então, assim, nesse quesito, pode ser que, por exemplo, Agudos daqui seja mais próximo e você realmente recebia um produto mais fresco, um produto mais... Mesmo que ele não tivesse processo para isso, só pelo fato dele andar menos, você vai ter menos interferência, certo? Então, isso realmente pode ser um diferencial. Sabe? A gente tem esse conhecimento hoje e possivelmente em outros tempos a gente não tinha. Então falava, não, produziu em tal cidade é bom, produziu em tal cidade é ruim. Então assim, pode ser algo da região, pode ser algo de transporte, pode ser algo, alguma maneira, do jeito que é vendida a cerveja,
Porque, por exemplo, se você receber um pallet de cerveja, qualquer marca, independente, e você deixar um pallet no sol e um pallet armazenado da maneira correta, num galpão fechado, sem sol, sem um aquecimento demasiado, se um consumidor comprar um fardo de cada pallet, ele vai te falar que são produtos diferentes. Porque uma condição de armazenamento dele provocou isso. Então, assim, não é apenas produzir a cerveja e te entregar. Tem todo um processo, sabe? Então, realmente pode ter sido isso em outros tempos. E são pequenos detalhes que no final pode mudar a sua percepção de paladar. Felipe, eu fiz uma pergunta, aparentemente não nada a ver com engenharia, mas com a sua resposta. E a resposta da Patrícia mostrava a importância da engenharia. Você falou em processos, você falou em logística, né? Você falou em armazenamento, ou seja, a gente tem engenharia de produção, a gente tem a própria engenharia civil, a gente fez um dos podcasts, foi falando com o pessoal do Lean Manufacturing. Então, quem está nos vendo, né, vocês podem notar que a gente nem falou bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque a gente não sabe que hora, porque como está sendo gravado, é importante vocês saibam disso. Sim. A gente vai gravar, vai subir inteiro para o nosso canal no YouTube, mas ele vai ter pílulas também. Por isso que eu estou fazendo perguntas seriadas para facilitar. Os cortes. Então, quem tiver com disposição, quem quiser entender de engenharia e cerveja, assiste inteiro e vão ter as pílulas para aquela pessoa que quer entender uma pergunta rápida. A gente vai, depois o pessoal técnico nosso edita e trabalha isso. Só que quem percebeu, e esse vai ser um dos cortes que eu vou pedir para fazer, porque a gente, aparentemente, ao discutir uma cerveja, fazer uma historiada do que era para trás até chegar hoje, o gosto brasileiro, entender, a gente falou da importância da engenharia, passando por vários dos seus processos, vários dos seus procedimentos, e também uma coisa legal que a gente falou que vale para o pequeno e vale para o grande. Né? Mesmo que eu compre uma água tratada aqui, eu vou ter que mexer com ela diferente aqui. Mesmo que eu tenha água de poço, que é fundamental, a gente cuida. Ou seja, depende de porte, processo, a necessidade de avaliar, de fazer, de saber armazenar, de saber transportar. Ou seja, tudo aquilo que passa pelos passos de engenharia vão fazer uma diferença na hora de chegar na mesa do consumidor, na mesa do cliente. Eu acho que eu fiz historiei bem, dei uma resumida bacana daqui. Quando a gente começou a falar de tecnologia, Patrícia, você tocou no assunto inteligência artificial. Eu falei, calma que mais para frente nós vamos entrar nessa área. Né? Hoje, assim, a gente trouxe uma palestra aqui outro dia e o cara mostrou assim, da escolha do terreno ao pós-venda, aonde a inteligência artificial ajuda na engenharia civil, na construção civil. E ele fez uma loja em Brasília, em alguns pontos que podem, loja para locar, e da escolha do terreno até a locação, a fundação, alvenaria, revestimento, cobertura, e contratou arquiteto, inclusive ele mostrou o projeto feito pela IA e o projeto feito pela arquiteta, e todo mundo escolheu o projeto feito pela arquiteta, por causa do nível de detalhes, e aí entra numa outra área, que é a inteligência artificial. Se você não souber perguntar, ela vai te entregar alguma coisa que não necessariamente é o que você precisa. Na indústria cervejeira, né? Na área da engenharia química, tratando dos processos daqui, a gente já começa a perceber a chegada da inteligência artificial. Como é que está se dando esse processo? Como é que vocês estão verificando isso na profissão de vocês ou na atividade do dia a dia? Como isso está se dando? Bom, eu já vejo né, algumas coisas sendo feitas pela indústria como um todo, né, indústria cervejeira. Uma delas, criação de receitas, né, através de coleta de dados ali, a gente consegue mensurar, pega ali uma amostra de 300 pessoas, não, vamos criar uma cerveja, dar as opções ali para a pessoa, cerveja, que cor que é essa cerveja, como que o corpo dela vai ser, se vai ser encorpada, se vai ser mais leve, se vai ser mais carbonatada, se não vai. E aí você, né, com essa coleta de dados, através da inteligência artificial, você consegue desenvolver uma receita, não precisa do cervejeiro ali. E também questão de processo mesmo, até ali na fermentação, você tem várias variáveis ali durante o processo, né?
Então, a inteligência artificial, você coletando dados e alimentando ela pode tomar decisões ali que não precisa necessariamente de uma pessoa ali tá à frente para tomar aquela decisão. É lógico que é o que eu te falei, né? Que a gente estava conversando, não vai substituir nunca, né, o ser humano. Até que alguém vai alimentar os dados para ela compilar e eventualmente apontar um caminho. Mas se a alimentação de dados não for feita por quem sabe o que está perguntando, o que está pesquisando, acho que já fica aí claro que não vai substituir. Isso. Talvez ela agilize o processo. Isso. Né? Uma pesquisa com 300 pessoas que feita do modo tradicional demoraria um tempo, que usando os requisitos de IA, a gente ganha tempo nessa definição. Isso. É isso? Isso, e assim, igual ela comentou, não só na fabricação, na criação de uma receita, né? Acredito que a gente pode ver isso muito em questões no dia a dia da empresa. Igual ela comentou a questão da fermentação, alguns processos que são fixos, por exemplo, tivemos uma alteração de temperatura do tanque, alguma alteração de volume, a gente consegue automatizar e a inteligência artificial com o histórico, se eu elevo a temperatura, acontece isso, se eu diminuo, acontece isso. Então, assim, ao invés de ter algum cervejeiro ali tomando a decisão a cada 2, 3 horas, você consegue ter uma inteligência artificial tomando ali uma decisão e ao longo do tempo o cervejeiro acompanhar e ver se ela está tomando uma decisão correta ou não. Certo? E da mesma maneira, eu vejo bastante oportunidade em questões de manutenção. Porque, por exemplo, a gente trabalha numa indústria cervejeira, mas a gente precisa de manutenção, a gente precisa de elétrica, e muitas vezes você está numa linha de invase e um equipamento dá falha, um equipamento dá problema, e você ataca especificamente aquele equipamento. Caso a gente tenha um banco de dados, caso tenha uma inteligência artificial trabalhando ali, pode acabar apontando que o problema não é aquele equipamento em específico. Pode ser algum equipamento anterior a ele, pode ser alguma falha de comunicação, e nisso pouparia o tempo de vir um mecânico, um eletricista, e a gente quebrar ali a cabeça por alguns minutos, algumas horas, até descobrir a causa raiz. Analisar a produção. Isso, exatamente. Então, a IA realmente, eu vejo a hora que o time is money. Isso, eu vejo realmente que a IA tem o poder de encurtar a solução de problemas. Então, ela pode apontar algo mais rápido. Claro que vai precisar do humano para executar a manutenção, para alimentar ela com dados, ou até para dizer que ela apontou algo falho, que ela errou ali. Mas ela realmente pode nos ajudar nesse ponto. Essa é a minha visão. Na parte laboratorial, que é onde você está, você percebe que vai chegar também, já chegou, a IA pode ajudar de alguma forma, ela pode acelerar alguma dessas etapas, algum desses controles, porque do mesmo jeito que lá na execução da cerveja, no tratamento da água, de uma certa forma, a gente pode em alguns momentos automatizar também. Sim. Certo? Além de automatizar, eu acredito que assim, com alguns bancos de dados, você vai conseguir alimentar essa IA para apontar possíveis desvios que, se você colocar um simples ser humano para executar a análise e te dar um resultado, pode ser que não seja identificado, certo? Caso tenha uma IA acompanhando todo o processo, todo o desenvolver de resultados, toda a linha que está vindo, pode ser que ela ligue tanto as informações que ela tem de um processo com a análise laboratorial e previsões laboratoriais que vão acontecer e pode prevenir um desvio no processo. Pode ser tanto num processo cervejeiro, quando no recebimento de um insumo. Por exemplo, você pode receber um malte com algumas características diferentes e a IA, com essa informação e sabendo como funciona o seu processo, pode criar alguma solução e ajudar no longo prazo. Sabe? Até, por exemplo, algum insumo chega e esse insumo teve algum desvio, alguma falha de especificação e acaba passando por alguma razão até a linha de produção. A IA pode ajudar a identificar o que falhou nesse processo, o que poderia ter sido feito. Então, assim, com soluções eu acredito que sim. De novo, eu não acredito que vá substituir um analista, não vá substituir alguém no meio do processo, mas com soluções ela pode agilizar muito. E aí, Patrícia, é isso? Sim.
O Turbier não vai ser com IA, nem vai ser com o robozinho, né? Não, aí não tem a mesma graça, né? não tem menor. Não tem o calor humano ali, né? Não tem a troca de... Gente, parece engraçado, a gente está conversando, já tem quase uma hora que nós estamos conversando, e a coisa a gente nem percebe, né? Vai trocando ideia. Ainda nessa linha do IA, quando a gente fala assim, uma coisa que eu sei que deve ter muita, quando a gente percebe lá na linha de envases, né? Então, às vezes tem uma empilhadeira ali naquela região, alguém... isso porque fora do Brasil já se está olhando para esse tipo de... E é uma área que a gente tem muita dificuldade de ter mão de obra aqui hoje. Então, a gente já começa a perceber falta de mão de obra, não é falta só quantitativa, não. Eu sei que hoje as empresas, nos seus processos, nas suas... olham para o potencial, olham por características, olham para o conceito e vai treinar a pessoa dentro da fábrica. No nosso caso aqui, vocês já percebem que falta, às vezes, mão de obra? Falta porque as pessoas não estão preparadas ou falta por falta mesmo. Como é que se dá colocar a situação da mão de obra? E aí, voltando para o IA, porque outro dia me mandaram, você viu que a gente acha que é mais difícil, porque é muito artesanal, nós ainda estamos no carrinho de mão, né, mas já tem robozinho levantando e sentando tijolo. Né, e a gente fala assim, é muito difícil você ver um pai hoje, com tanta informação, né, na minha época você não tinha isso aqui, falar para o filho, vai ser um servente, isso é uma coisa bacana, vai ser um pedreiro. Mas lá na fábrica tem vários postos. Como é que isso se dá no nosso caso aqui da Petrobras? Há falta de mão de obra e talvez nessa ausência ou de algumas áreas específicas a IA pode entrar e complementar, ou ainda nós estamos longe disso, né? Porque não é só na medição, não só na automação, eu digo naquilo que realmente começa a faltar. Sim. Vou dar um exemplo para talvez ficar mais claro para todo mundo que está nos vendo. A Companhia de Saneamento de Uberaba tem uma quantidade enorme de projetos aprovados para edificação. Mais de 30 mil unidades, considerando que um prédio de 10 andares, cada unidade habitacional é uma. Se 15% disso começar a ser construído ao mesmo tempo, vai faltar mão de obra. Nós vamos ter que buscar fora ou nós vamos ter que evoluir os processos. No caso da cervejaria, especificamente na área, como está essa situação da mão de obra em relação à quantidade mesmo, ela chegar preparada ou não, o que está faltando para essa mão de obra, e aonde talvez nessa a IA vai entrar, porque em algumas coisas repetitivas não vai ter muito sentido a gente ter o braço humano mais. Como é que vocês percebem isso? Apertei, né? Eu acho que hoje, na cidade de Uberaba, como a cervejaria veio para cá e é a primeira indústria nesse segmento aqui na região, desde o começo teve um obstáculo que foi a mão de obra. Né? Senão que Uberaba não seja capacitado para isso. Mas não era um ramo que Uberaba estava esperando. Certo? Então a gente o time na prateleira. Isso, as pessoas não estavam treinadas vê muito que hipoteticamente poderia vir ou não. Poderia aparecer. A gente vê muito indústria de fertilizante, de mineração, mas cerveja é a primeira. Então realmente trazer as pessoas, ensinarem, mostrar o que é cerveja, mostrar o que é o processo, porque muitas vezes você vem de outra indústria, você acha que é de um jeito e não, a gente vai fazer cerveja. Refrigerante não necessariamente. Aqui, ele pode conhecer parte do processo, mas não é indústria cervejeira, não é a mesma coisa. Então, acredito que no começo a gente enfrentou muito essa dificuldade de encontrar profissionais aqui na região. Isso hoje já é 1000 vezes melhor, até porque tem algumas parcerias de curso aqui na região agora já, outros profissionais também já vêm aqui para a região, tem uma outra cervejaria aqui próximo também, em Frutal. Então, acaba que uma vai chamando a outra. Uberlândia tem também, né? Uberlândia. Então, tem uma cerveja de latinha que veio para cá, acaba que ela ajuda de uma forma ou de outra. Isso, querendo ou não, um vai ajudando o outro. Vai fazendo um polozinho, né? Tá longe de ser um polo, mas... Mas ajuda muito, sabe? Então, hoje, com relação ao início aqui, eu acredito que melhorou muito essa questão a qualidade dos profissionais que chegavam para entrar na cervejaria.
Agora, a questão da IA substituir alguma dessas falhas, dessas lacunas, dessas vagas abertas, bom, na minha opinião, hoje não substituiria. Hoje não. Pode ser que mais para frente a gente tenha algo ligado à IA para fazer isso. Mas hoje realmente eu vejo que precisamos... na automação. Isso, na automação para ajudar. Para ajudar mas a mesmo assim, e tomar decisão. Mas mesmo assim eu sinto que precisa da mão de obra humana ali. Eu não acho que conseguiria... Vamos supor que amanhã a gente acorde e a IA esteja instalada, todo mundo sabendo usar. Eu ainda acredito que teríamos vagas abertas precisando. Sabe? Porque a gente não consegue substituir 100% o ser humano. Então, em algum momento... vai dar um problema na IA, vai dar um problema no robozinho e vai precisar de alguém ali para substituir ele. Vai precisar de alguém ali para fazer uma tarefa. E eu não acho que, no ponto que a gente está da IA hoje, da automação hoje, eu não acho que a gente consiga tampar esses buracos de vaga. Eu acho que realmente pode vir, mas hoje em dia a gente realmente precisa da força humana. É isso, Patrícia? Também acho. A gente falou com o pessoal dos drones e tinha piloto. Sim. Aí eles estão falando que falta piloto. Às vezes você tem mais necessidade de usar drone, e eles falaram de drone agrícola, que eles trouxeram para cá, mas comparado com a China, onde a indústria que está vindo para o Brasil, por isso que o engenheiro de automação de lá, mecânica e automação, né, junto, estava vindo, que hoje eles têm lá drone pintando fachada, tem uma série de coisas. Aí foram os 3 taxativos, principalmente com o colega chinês. Amanhã, você pode deixar de ter um piloto manejando drone, ele vai comandar. Se ele já foi piloto, ele vai ser melhor comandando drone. Então, a mensagem que eles queriam passar é o seguinte: pode fazer o curso de piloto, que mesmo que chegue um drone, você vai comandar por voz, quem já tem a manha, a habilidade, o conhecimento de ter pilotado, vai com certeza continuar olhando, porque vai precisar de ter alguém. Então, eu acho que o IA, e a gente falou disso no início, que eu acho assim, nunca vai substituir. E é uma tecnologia que veio para pessoas mais velhas como eu. Se você não souber perguntar, a IA também não vai te dar resposta. Eu já estou na idade da mentoria, que a gente já fica... tanto que eu queria até agradecer o Instituto de Engenharia, que nos contratou para estar fazendo essa série de podcast, no sentido da gente poder falar e escutar as várias áreas, né, e a gente poder fazer esse meio de campo. Todo mundo já... pelo cabelo branco, ou até bem essa falta de ausência de cabelo mesmo. Mas eu acho que vocês que são jovens não precisam se preocupar. Aliás, quanto mais vocês avançarem, vocês vão ter IA como ferramenta, como apoio, não como substituição. Porque não tem, assim, é difícil, mesmo que, foi também falado nessa, que já estão testando na China, mas deve estar em outro lugar também, drone Uber. Vai ter uma área lá, você vai programar, ele chega... Mas vai precisar de ter gente assessorando, ajudando, monitorando, até porque, né, a história do carro que vai no comando de voz, um amigo meu, engenheiro de ciência da computação, profissional da ciência da computação, foi para os Estados Unidos, andou agora e falou: bacana, mas ainda tem muito, assim, para ser seguro, para ser comercial, para ser em larga escala, vai um tempo e, efetivamente, se der uma falhadinha, se você não tiver a noção de volante... Sim. Né, fica ruim. Então, na indústria cervejeira, pelo que vocês estão falando, não me parece que será diferente. Eu acho que é a mesma situação. Bom, nós estamos caminhando para o nosso final, e eu sempre gosto de fazer uma pergunta. A gente já passou de 1 hora aqui. Que é o seguinte: o que eu não perguntei para vocês, somente sobre engenharia química, olhando ou não para os processos, procedimentos, a parte laboratorial da cervejaria e tal, o que precisa da gente falar de engenharia química aqui, né? Eu já aproveito para convidá-los, em nome do Instituto de Engenharia, Arquitetura e do próprio Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, se puderem fazer opção, venham ser registrados conosco no Conselho, que tem aqui, tem o Instituto, e nada contra o Conselho de Química, mas venham fazer parte da família do CREC, vocês serão bem-vindos, e você mesmo viu lá que é uma turma bacana, o pessoal bom. Sim. Venham fazer parte da nossa família. Mas o que eu não perguntei que precisa ser dito? Ou que pode ser complementado? O que faltou a gente falar que eu não dei vazão?
Assim, Bom, a questão da sustentabilidade, eu lembrei que é um tema hoje que está muito em evidência, né? E Área ambiental? da área ambiental. Então, o engenheiro químico aí, ele atua também fortemente, né, nesse setor. E um exemplo que eu posso trazer lá do grupo, né, o Grupo Petrópolis é referência em sustentabilidade. A gente tem uma estação de tratamento de efluentes industriais, onde a gente consegue recuperar a água, né, do processo produtivo, aí dos efluentes do processo produtivo. A gente consegue fazer o tratamento lá dentro da fábrica, na ITDI, né? Tem o processo lá de gradeamento, de reator e de lagoa. A gente consegue devolver essa água aí, chega a 98%, né? correto. 98% Tem de água de volta. reuso lá? Tem Vocês água de aproveitam? reuso também, que a gente utiliza aí para estar limpando a área externa, né? E para estar regando o jardim. E questão de reciclagem também. A única coisa que a gente não recicla lá hoje é resíduo sanitário. O resto, tudo é reciclado. Quer dizer, a fábrica está na modernidade, Está. nesse momento que nós estamos falando de responsabilidade ambiental, responsabilidade com a... Inclusive, vocês podem me confirmar ou não, a história de 3 litros de água para fazer 1 litro do chopp da cerveja, me parece que também a fábrica está trabalhando para diminuir um pouco. Ou seja, assim, a gente vai usar menos água para fazer 1 litro de chopp, o que é também um grande ganho para a natureza. Nós já estamos nessa fase lá? Tá, inclusive o grupo é uma das cervejarias que utiliza menos água para fazer cerveja. Se não me engano, é 2,8? Chegou na casa dos 2,8. 2,8, 2,7. Eu escutei isso lá, mano. Tá nessa faixa aí. É bem assim, se você comparar com as grandes cervejarias, né? Tá bem abaixo das outras. E se a gente pensar no volume que isso envolve, em grande escala, a gente está falando de uma grande economia de água. Exatamente. Não precisamos nem de falar, isso eu vi lá, né, uma cervejaria que trabalha também os princípios da ESG, ou seja, está dentro das ODS, naquilo que lhe compete, né, então isso é importante para os nossos colegas engenheiros, agrônomos, geocientistas, design, e para todo mundo que está nos vendo e ouvindo, porque quando a gente coloca isso na rede vai para o mundo, que tem condição, né, a importância da engenharia em qualquer indústria, em qualquer das etapas, por exemplo, uma indústria que usa muito água, né, porque é importante para fazer o produto final, ainda assim você consegue reduzir e é considerável isso em grande escala. Nós estamos falando de preservações, e não só nessa área da responsabilidade com o meio ambiente. É isso, caminhamos, estamos chegando no final, estamos falando aqui quase 70 minutos. Da nossa parte, eu queria agradecê-los, queria abrir a palavra para a palavra final de vocês. Se ainda ficou alguma coisa, podemos falar. Você não falou, Felipe? Por mim, tudo bem. Eu só queria fazer uma ponderação. Hoje, eu sou responsável pela área de comunicação do Grupo Petrópolis, né? Então, aí você pensa, uma engenheira química... Muitas pessoas me perguntam isso lá na fábrica, né? Na área de comunicação. Só que isso aí está sendo muito bom para mim, em questão assim de trazer toda essa bagagem, né? Eu já trabalhei muitos anos com processo de cerveja, né? Nessa micro cervejaria, né? Trabalhei lá por mais de 5 anos. Então eu estou trazendo toda essa minha experiência e trazendo uma apresentação diferenciada aí para os visitantes, né? Ali da fábrica. Então é aquela questão como que eu te falo? De intensificar a cultura cervejeira aqui em Uberaba. Então, eu estou trabalhando muito em cima disso, né? De fazer as pessoas entenderem como uma cerveja é feita. Eu não sei se você lembra, né? Eu gosto de ensinar as pessoas terem consciência de que fazer cerveja... Esse elogio eu vou fazer no final. Sim. Obrigada. Então, assim, eu estou trabalhando muito nessa parte de educação, educar as pessoas aqui, não só os visitantes, mas também novos colaboradores que entram na empresa também. Eu pego muito nessa tecla de ensinar o processo produtivo, porque o processo produtivo da cerveja, para mim, ele é uma ciência e que envolve aí pura engenharia. Não, mas é tudo pura engenharia. Então, assim, não puxando sardinha, não achando que engenharia, quem forma engenharia é melhor. Não tem nada disso, cada profissão. Mas talvez a nossa base... Nós vivemos no mundo do algoritmo, que é uma base matemática. Então, o engenheiro tem
uma coisa que é fundamental, que eu sempre falei em sala de aula, dei aula por 25 anos, falo para meus alunos, eu tenho formação em economia e administração também, pós em marketing, então eu não vejo nenhuma incoerência os engenheiros estarem... Você não está ocupando lugar, você está... O que a Petrópolis viu? Levar alguém qualificado, alguém que entende do processo, do produto, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Tem gente que com capacidade de ser comunicador maior do que a minha? Tem gente com voz, preparo, mas engenheiro falando com engenheiro, com certeza nós estamos fluindo mais e melhor naquilo que é a nossa razão de ser. Então, eu entendi naquele dia, e todos os engenheiros que estavam ali, do presidente do CREA, Marcos Gervásio, o ex-presidente Lúcio Borges, e todos os conselheiros das várias câmaras, estava a Câmara Civil, Mecânica, Segurança do Trabalho, é diferente, porque você não estava fazendo o marketing da cervejaria. Era uma engenheira, colega nossa, engenheira química, mostrando todos os processos, respondendo todas as perguntas. E com comunicação. Ela sabe conversar, sabe se colocar. Aliás, para quem está no... O profissional tem que ter conteúdo de forma. Uma das coisas que nós mais precisamos fazer é aprender a falar em público, quebrar essa... Porque se você não comunicar, como é que vai fazer? Então, Patrícia, eu sou testemunha, e na época, inclusive, levei a direção, que foi excelente, porque você recebeu engenheiros e foi uma conversa de engenheiros com engenheiros. Eu comecei falando disso e termino agradecendo demais a vocês dois. Eu sei que foi difícil trazê-lo de fora para cá, eu sei que a hora você está aqui, eu estou falando Boituva, foi difícil comprar seu passe por uma hora do Everaldo. A Patrícia já está na área da comunicação mesmo, aí ele pensou que era, né, uma forma de... não se deixou de falar da cerveja, mas nós não fizemos propaganda da cerveja. Ninguém mandou ninguém beber, ninguém falou de marca de cerveja, toma essa, toma aquela, que é bom ou ruim. A gente está falando de processo, a gente está falando de estocagem, produção, tecnologia, IA, ou seja, nós também aqui foi uma conversa de engenheiros para engenheiros. Então, em nome do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, com quem nós temos essa parceria para a gente estar difundindo as várias engenharias, agronomia, geociência e design, eu os agradeço imensamente. Muito obrigado por vocês terem paralisado e vindo aqui. Valeu demais. Eu que agradeço. Muito obrigada, Karim. Nós que agradecemos, foi um convite muito bom e precisando, estamos aí às ordens. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada.